Olá, amigos! Este momento é um momento oportuno para que você esteja, assim, agora ouvindo um pouco da mensagem da Palavra de Deus, porque ouvir falar de Deus é algo importante e muito significativo para o crescimento da nossa vida espiritual. E o texto que a gente estará lendo hoje será realmente no livro de Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 1. Mas antes, faça parte aí desta plataforma, se inscrevendo nela. Ative também o sininho e assim você estará recebendo todas as novidades que aqui forem postadas. E não esqueça também de deixar o seu like aí, curta e compartilhe se você sentiu o desejo do coração, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Sem mais demora, vamos para o texto que diz assim, Romanos 8, diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Falei o versículo 2, que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo escrevendo aos amados irmãos da igreja de Roma, aos romanos, ele está deixando bem claro aqui que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que ele está dizendo isso? Porque outrora, antes da sua vinda, ou seja, antes da vinda de Cristo, as pessoas viviam debaixo da lei. E a lei sempre apontava para o pecado, porque ela ditava aquilo pelas quais coisas o homem não deveria fazer. Não toque nisso, não fale isso, não pegue nisso. Mas alguém pode dizer, mas se a lei realmente apontava para o pecado, o que será das pessoas depois da lei? Paulo já deixa claro. Se a lei condenava o homem, Cristo veio para dar vida, para dar graça, para abundar ou superabundar o pecado que outrora os homens viviam. Paulo está dizendo aqui, porquanto a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque, na verdade, o salário do pecado indica a morte. Mas quando você aceita Cristo, você recebe um dom gratuito de Deus, que é vida eterna. O dom da graça, o dom da salvação. O dom realmente de viver uma vida pelas quais você sabe que o Espírito Santo de Deus, que você recebeu ao aceitar a Cristo, vai te mostrar que você está errado em qualquer uma situação pelas quais você fizer que está fora do contexto da palavra de Deus. O homem agora, se pecar, ele está conscientemente de que o Espírito de Deus nos acusa e intercede por nós. Diz a Bíblia ainda com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós de uma maneira que muitas vezes nós não temos palavras suficientes para expressar até Deus. Mas o Espírito traduz os nossos desejos, as nossas ansiedades para o Pai. E Ele, como Senhor, conhecedor de nossas vidas e de nossos corações, nos perdoa e nos ajuda a viver a cada dia em novidade de vida. Paulo, em outro texto, diz, então se a graça nos trouxe a salvação, então nós podemos pecar continuamente para que a graça abunde? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, não, de modo nenhum. Assim não seria graça. Porque uma vez que você conhece a mensagem da salvação e tem o Espírito Santo de Deus, você vai realmente saber o que está certo e o que está errado, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Mesmo que a luta seja grande, a carne contra o Espírito, que é uma luta terrível, é uma batalha espiritual terrível, carne lutando contra o Espírito. Mas diz a palavra de Deus
que maior é aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, do que está lá no mundo. Por isso, faça uma meditação e reflita que Cristo realmente veio para isso, não para condenar o homem, mas para trazer salvação à humanidade. Está lá em João 3,16. Que Deus amou realmente o mundo e deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crer nele, você não precisa fazer sacrifício nenhum, basta crer nele, e você terá realmente a vida eterna. E quando nós conhecemos esse sacrifício de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário, aqueles que o aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador e abandonar as práticas pecaminosas que outrora fazia, você está seguindo para o alvo, para o prêmio da vocação soberana de Deus, que é Cristo Jesus. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, não por meu mérito, porque eu não tenho mérito nenhum, ninguém tem mérito nenhum. Ninguém é capaz de dizer, olha, eu vou ser salvo porque eu estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo outro. Não. O ser humano é salvo justamente pela graça por meio da fé. E que não veio de ser humano nenhum, mas veio de Deus, porque é um dom de Deus. E também não pode vir de nenhuma obra, para que nenhum ser humano possa gloriar em si mesmo e dizer, eu posso ser salvo porque eu fiz isso. Não, não vem das obras. Mas temos que praticá-las, porque as obras realmente foram deixadas para que o cristão possa praticar e mostrar e exercer que Cristo vive dentro dele. Esta é a mensagem de hoje. Viva realmente livre, com a liberdade que Cristo nos deu, não para praticar o pecado, mas para viver em liberdade de vida, em novidade de vida, anunciando a Cristo, anunciando a salvação, a mensagem urgente dos anjos em que está em Apocalipse 14, verso 6. Que o anjo veio voando pelo meio do céu, trazendo um evangelho eterno. Esse evangelho deve ser pregado para que Cristo possa voltar para buscar a sua igreja. Seja um desses escolhidos do Senhor e que um dia todos nós haveremos de morar no céu. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, no nome de Cristo.